Eu odeio reunião. Se fosse para resumir o vídeo de hoje em uma frase, seria essa. Mas não é verdade, eu não odeio reunião. Eu simplesmente acho que as reuniões são muito improdutivas, são muito mal organizadas e, por isso, muita gente passa por uma situação de falar assim, porra, mais uma reunião não dá, não me chame para isso. E eu acabo no meu trabalho tendo que conviver com isso. Ou reuniões de trabalho minha, nas quais eu participo, ou ajudando as empresas, meus clientes, a resolverem problemas de reuniões. Quer dizer, líderes que têm todos os motivos para fazer boas reuniões, precisam disso, mas não sabem fazer reuniões. Então, eu estou aqui agora para falar para vocês os 7 passos para tornar sua reunião mais eficaz, mais efetiva, mais produtiva. Quando você for chamado para uma reunião que siga esses 7 passos que eu vou dizer aqui agora, certamente ela será muito melhor do que a média das reuniões que você tem feito, que você tem participado. Então, vamos lá. Por que eu falo isso? Porque durante muito tempo, eu participei de reuniões como funcionário de empresas, principalmente bancos, como um participante ou como o convocante da reunião, certo? Então, nas duas situações, eu tenho histórias 1000 para contar que não cabe aqui nesse vídeo. Eu quero contar uma que mostra bem minha indignação com isso, que não é de hoje. Eu era lá jovenzinho ainda, gerente de conta de banco, quer dizer, eu tinha um gerente geral na agência, superior a mim, e durante um período aí no Banco Sudamérica, na agência americana, tinha um gerente que gostava de reunião, a reunião era diária, começava às 8h30 e terminava às 10 quando abria a agência. E era comum a gente avançar depois das 10, a agência aberta, cliente esperando a gente e tal, e a reunião não acabava, a sala dele era uma sala fechada, e a gente ficava lá discutindo o sexo dos anjos, porque o negócio não andava. Um dia, e eu tinha uma relação muito boa com esse meu gestor, com esse meu gerente geral. E um dia, eu passeando com a minha esposa, meu filho, no shopping, eu vi um livrinho lá que o título era Eu Odeio Reuniões. Era um livrinho só de frase de efeito, então eu até procurei agora na internet para dar mais detalhe dele, mas não está mais disponível. Tem um parecido que é do Gilbert, mas não é esse que eu estou falando. Então eu comprei o livro, embrulhei para presente, mandei fazer um embrulho muito bonito, e no dia seguinte cheguei mais cedo e coloquei o livro na mesa desse meu chefe. E aí ele chegou, 5 minutos depois ele me chamou. Luizão, vem cá. Eu fui lá, né, com uma cara de cínico, né, tentando disfarçar. Cínico não, mas tentando disfarçar. E ele falou, o que é isso aqui? Eu falei, por que você acha que fui eu? Não, primeiro eu dei uma desdenida, o que é isso? Tal, ele mostrou o livrinho. Por que você acha que fui eu? Aí nós demos risada, ele falou, você podia ter falado para mim de outro jeito e tal. Mas eu me rebelei. Aí, naquele dia, ele abriu lá o tema na reunião nossa, e perguntando se realmente a reunião era ruim, se era improdutiva, e todo mundo disse que sim, e ele mudou várias coisas naquela reunião, a reunião ficou muito melhor. Mas, enfim, eu, com toda essa experiência, e depois eu fui gerente geral e chamava as reuniões, e eu queria que as reuniões fossem boas para todo mundo, não só para mim. Então, eu vou falar aqui os 7 passos, as 7 etapas que você tem que cumprir para a sua reunião ser boa. Uma reunião de fato produtiva, que saia dali rendendo frutos, aqueles pelo menos que você precisa. Primeiro passo é defina um motivo. Tem um motivo para ter reunião? Por exemplo, tem gente que faz reunião para comunicar alguma coisa. Para comunicar não precisa ser uma reunião, porque quando você chama a inteligência da empresa, da sua área, para fazer uma reunião, as pessoas querem opinar, querem questionar e tal. Se for para comunicar uma decisão já tomada, talvez reunião não seja o melhor meio, certo? Pode ser sim, por exemplo, chamar mais gente e fazer um negócio, você fica em uma situação superior lá, estamos aqui para avisar tal coisa. Não tem dúvida de que é de cima para baixo, acabou. Mas fazer isso numa mesa onde está todo mundo em situação igual, e comunicar alguma coisa simplesmente sem dar opção de participação, de incremento de ideias tal, não é um bom motivo. A pessoa sai da reunião e fala, para isso não precisa ser chamado. Qual a alternativa? Faça e-mail, manda mensagem, faça qualquer coisa que não precise ter a reunião. Reunião, outros motivos. Eu tenho que ter uma reunião, 2 reuniões semanais com essa equipe aqui. Tem substância? Tem assunto?
tem uma pauta consistente? Se não tiver, não precisa ter reunião, porque tem que ter volume de reunião. Certo? Conversa com quem for preciso conversar, não precisa parar todo mundo, não precisa incomodar mais gente. Então, defina, tem motivo? Se tiver motivo, faça. Se não tiver, não faça. E aí, reforçando aquele primeiro aspecto que eu falei, se for, por exemplo, comunicação de alguma coisa, a ferramenta não é reunião. Pode ter N outras. Mas, se preferir, faça e deixe claro, estou aqui só para avisar isso, para comunicar isso, e não tem conversa, certo? Por esse motivo que eu falo que não tem reunião. Muito bem, definido o motivo, defina a pauta. Pauta é o desdobramento do motivo. Quais assuntos, quais temas nós vamos tratar dentro disso aqui. A pauta tem duas funções muito importantes. A primeira é servir de guia durante a reunião. Então, eu estou seguindo, estou acompanhando direitinho aquilo. Se está, ótimo, você tem que ter, consegue dimensionar o tamanho da reunião e tal. A outra é não deixar cair assunto aleatório, assunto não previsto, que pode desvirtuar aquilo e tirar o foco da reunião. Então, tem um terceiro e grande e bem importante motivo para se usar a pauta, que dar a possibilidade para as pessoas se prepararem. Então, a pauta tem que ser avisada antes. Não adianta chegar na mesa de reunião e distribuir a pauta para os participantes, né? Então, assim, com antecedência, lógico que tem exceções, tem emergências, tal, que aí não precisa nem de pauta, né? Vai tratar daquele assunto emergencial e acabou. Mas eu falo que tem gente que chega na reunião absolutamente alheio a tudo que está acontecendo, não sabe o que vai ser falado ali. Então, na hora que é questionado, podia ter trazido mais dados, podia ter trazido uma informação mais consistente, mas não sabia o tema, senta lá, na hora que é perguntado, e outra, hein, tem gente que tem gestor que fica bravo quando pergunta para o funcionário não sabe uma resposta para ele. E eu falo assim, na cabeça tem que ficar ocupado com coisas muito produtivas, com dados, por exemplo, não é o caso. Não para todo mundo, a não ser que seja o cara especificamente daqueles dados, função dele acabou. Mas quem fica guardando números na cabeça o tempo todo, está tirando coisas importantes, está ocupando o espaço de coisas importantes no cérebro. Então, defina bem a pauta, porque ela norteia a reunião, direciona a reunião e dá base para quem estiver conduzindo a reunião. E, idealmente, não é bom que tenha um líder da reunião, mas sempre tem aquele que chamou a reunião. Então, dá norte para ele conduzir a reunião dentro da sua intenção do começo ao fim. Certo? Terceiro passo, defina os convidados. Esse é um problema que eu vejo e me irrita profundamente. Por quê? Eu vejo muita gente entrar na reunião falando assim, eu não sei por que eu fui convidado, eu não tenho nada a ver com esse assunto. Se ele não sabe por que foi convidado, acha que não tem nada a ver com esse assunto, e você, gestor, que chamou a reunião, acha que tem, explica por quê. Você está sendo convidado por isso, isso, isso. Então, tem muita gente, as reuniões acabam ficando meio que inchadas, meio que inflacionadas no quesito convidados, de gente que não está nem aí com a reunião. E ou ele fica irritado pra caramba durante a reunião, porque na visão dele, na cabeça dele, tem outras coisas para fazer e estaria sendo mais útil em outro lugar, mas não, foi convidado e está lá muito irritado. Ou então fica totalmente disperso. E uma pessoa muito dispersa numa reunião importante incomoda os outros convidados. Né? Fica aqui, esse cara não está entendendo o peso do assunto, a gravidade ou a importância, seja lá o que for. Mas se para ele não é importante, não está entendendo. Então ele fica alheio mesmo e meio que de pirraça, meio de birra, né? Porque imagina o cara que é sempre chamado para reunião que ele acaba não entendendo para que está sendo chamado. Defina quem de fato é importante e vai agregar. Né? O que a gente quer de uma reunião? Que saia dali uma decisão, que saia dali uma postura nova, que saia dali, enfim, seja lá o que for para definir, que seja consistente, importante.
Quanto mais gente contribuir, melhor. Não é número de convidados, mas sim número de participantes que contribuam, que faz uma reunião ser legal. Quarto passo, importantíssimo, como todos são, mas esse eu vejo que é um problema mais recente em relação ao meu tempo de carreira, mas muito comum para a maioria de vocês que vão estar aqui assistindo esse vídeo. Defina regras, principalmente de uso de smartphone e notebook. Eu entrei numa reunião outro dia, tinha 8 participantes, 5 entraram com o notebook na mão. E eu, como consultor, era o líder daquela reunião. Eu peguei, já na primeira fala minha, falei, dá licença, quem de fato precisa estar com o notebook aberto? Aí o controller falou, eu preciso aqui liberar os pagamentos, tal, que vai entrar durante a reunião. Beleza, você fica. E os outros? Os outros discretamente foram fechando o notebook, guardando, pondo dentro da bolsa, ou então fechando em cima da mesa, e ninguém precisava. Ou seja, ia ficar, além daquele controller, ia ficar mais 4 pessoas com o notebook aberto fazendo não sei o que durante a reunião. Eventualmente, e eu já vi muito disso, trocando mensagem entre eles lá, falando sobre a reunião. Fala para mim, fala para quem tiver. Dispersão desse tipo mostra o tipo de comprometimento que você está tendo com aquela tarefa. Outra regra que eu defino bem, e peço para vocês fazerem, é o uso do celular. Não se discute mais o uso do smartphone. Eu trabalho muito com empresas de infraestrutura, de manutenção e facilities. Pergunta que eu faço no começo. Quem daqui está de plantão? Quem está de plantão e está participando da reunião, eventualmente um workshop mais longo, reunião de 3 horas, 4 horas, eu falo, você pode ficar com o celular ligado. Afinal, ele está trabalhando, pode ser chamado para alguma coisa que é importante e ele está no plantão. Quem não está de plantão, eu peço, guarde o celular. Ah, mas aí aparece sempre, eu estou esperando a posição do cliente. Beleza, tem exceções, tem exceções. Não pode deixar todo mundo ali no WhatsApp fazendo conversas paralelas. Não vou nem falar de quando se fala da própria reunião, quando se critica o gestor durante, nessa dispersão com o celular e tal. Isso mata a reunião. De repente você olha, imagina uma pessoa falando numa reunião, às vezes um colega vai fazer uma apresentação, ninguém está nem aí. Eu vejo muito isso porque o gestor, na maior das boas intenções, manda cada um dos liderados dele lá fazer uma apresentação do que foi o ano para ele. Essa época é bem propícia para isso. Nós estamos aqui no dia 16/12/2019. E aí, os colegas não estão nem aí, cada um pensando na sua própria apresentação e aquele que estiver falando, e o que estiver por último, então, coitado, não vai ter nem quórum, né? A pessoa se levanta e vai tomar café. Então, cuidado, defina regras. Já chega falando assim, a previsão de duração disso aqui é tanto tempo, celular desligado, notebook só para fulano e fulano, entendeu? Deixa claro, porque aí não tem reclamação, não tem interrupção por causa disso. Dentro das regras, eu destaco a duração da reunião. Tem reunião que é superdimensionada. Então, assim, a reunião vai ter 2 horas. E aí, 2 horas é muito tempo para ficar parado fora do teu posto de trabalho, fora da sua função, se não for por um motivo muito importante. Se não for essas 2 horas ocupadas produtivamente. Senão fica aquele negócio, aquela sensação, tem gente lá fora, minha mesa está acumulando serviço, igual eu sentia lá com o meu chefe, que eu falei no começo. Nas empresas que têm um conjunto de salas de reunião tal, tem outro agravante. Aquela reunião que é subdimensionada, então, uma reunião 1 hora é suficiente. E na maioria das vezes não é. Eu falo, a reunião ideal tem 1h30. Se tiver 5, 6 participantes. Por quê? Porque tem um aquecimento da reunião tal, e tem discussões que a gente quer e precisa que sejam mais aprofundadas para que a gente chegue numa conclusão de determinado assunto. Mas não, marca de 1 hora. 1 hora, a sala está reservada
Uma hora depois, a sala está reservada para outro grupo. Aí a nossa reunião não acabou, e aí tem fulaninho batendo na porta lá com todo direito, com toda razão. E aí a reunião vai terminar no corredor, vai terminar no cafezinho, ou seja, mata metade da reunião. Ou mata a parte principal, que é o encerramento, né? O desfecho, que eu vou falar aqui nos próximos passos. Então, o quinto passo é a definição da duração. Quando você define motivo, pauta e convidados, dá para imaginar quanto tempo precisa dessa reunião. E se tivesse problema de reserva de sala que eu estou falando, é preferível reservar meia hora a mais e liberar a sala mais cedo do que interromper a sala. Imagine quando tem convidado, então. Quando tem convidado de fora da empresa, eu acho meio constrangedor. Eu, como eu sou consultor e normalmente faço parte da equipe da empresa, eu não ligo para isso. Mas imagine um convidado que está indo pela primeira vez, um fornecedor, um cliente e tal. Outro dia eu mudei de sala de reunião 3 vezes. Tem outra liberada ali, então vai lá. Aí chegava, não, essa aqui não está, bate na porta, ficamos 15 minutos na segunda sala, sai para a terceira sala. Então. É chato porque é interrupção além do tempo necessário. Tempo para você mudar de sala, pegar o que está lá, material, tal, transferir, sentar, acomodar, começar de novo. Sabe? Então, você desaquece e aquece várias vezes. O tempo ideal da reunião, como eu acabei de falar, para mim, é 1h30. 1 hora geralmente não é suficiente, a não ser que seja um assunto muito direto, muito focado, fechadinho, e todo mundo ciente do que está acontecendo, toma decisão, define o que é definir e acabou. Mas 1h30 é um tempo legal. Se for preciso mais do que isso, tem que ter conteúdo e consistência durante todo o tempo. Senão começa a dispersar, começa a incomodar, começa aquela mexeção na cadeira e, eventualmente, até uma evasão da reunião. Pois bem, definiu tudo isso, estamos no passo 5. Retomando lá. Primeiro, motivo da reunião. Segundo, pauta. Terceiro, definição de convidados. Quarto, definição de regras. Quinto, duração. Vem o sexto, que é, ao final da reunião, ter uma fala específica, buscando entendimento do que foi falado, acordado, definido, e o comprometimento. Por que o entendimento? Porque tem gente que, mesmo a gente tomando todos esses cuidados que eu falei aqui nos 5 primeiros passos, ele está disperso, ou então tem um comportamento mais acanhado, inibido, mesmo que a gente não tenha certeza se está claro para todo mundo o que foi falado. Então, questione diretamente. Fulano, tudo bem? Entendeu o que nós falamos? O que você acha disso? Não precisa inquirir, não precisa intimidar, nada disso. É a inclusão mesmo. Né? Para tirar dúvida, é para ser o mais claro possível. Quem ajuda aqui, quem repete o que foi falado? Beleza. O comprometimento é um passo além desse. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Todo mundo tem que estar comprometido. Porque é muito comum a gente sair da sala de reunião e ter aquele que eventualmente foi voto vencido numa questão colocada, ou aquele que não concorda com o que vem sendo feito na empresa, pela empresa, começa assim, eu acho que isso aí não vai dar certo. Conversa de cafezinho. Esse cara que sai falando isso, ele começa a torcer contra nesse primeiro minuto, certo? E, consciente ou inconscientemente, ele começa a agir contra, que é pior do que torcer contra. Agir contra, você compromete o processo. Então, está todo mundo dentro, fechamos. Quer dizer, para fazer isso, tem que ter certeza que todo mundo foi ouvido, todo mundo opinou, todas as questões foram resolvidas e tirou isso de questão, resolveu essa linha, comprometimento é o mínimo que se espera. Né? Quem não tiver comprometido da próxima vez tem que ser pontuado, tem que receber um feedback para que se alinhe e aceite decisões da maioria. Pois bem, o 7º passo é um que normalmente falta em reuniões importantes e que gera aquela sensação de, quando você sai da sala, você fala, e agora? O que eu faço? É a definição dos próximos passos. Acabou a reunião? Acabou. Então, levanta todo mundo. Espera aí. Qual que é o desdobramento disso?
Eu não peguei um exemplo específico de reunião, mas pensa no seu caso. Quem vai fazer o quê? Quando a gente vai se reunir de novo para falar isso? Tem alguma métrica para ser analisada? Por quem? Onde vai chegar isso? Todo mundo tem que sair, não só com informações de lá, mas sabendo o que fazer com aquilo. Porque senão fica assim, é igual assistir um vídeo no YouTube. Eu fui lá para assistir e tal, e o que eu faço com isso agora? O que eu quiser. Não pode ser o que eu quiser. Tem que estar definido. Ó, isso serviu para isso, isso, isso. Nós vamos sair daqui, a ação dessa pessoa é aquela, a minha é essa, enfim, defina os próximos passos. Todo mundo tem que saber o que vai fazer com aquilo, quais foram as decisões tomadas. Certo? E aí, definindo esses 7 passos, eu resolvi fazer um 8º aqui. Vai ter um bônus. 8º passo, bônus. Eu vou dar uma dica de como conduzir bem uma reunião, principalmente aquelas que têm se mostrado meia problemática. Então, assim, uma reunião está meio problemática. Uma reunião que está ruim, não está funcionando bem, normalmente, ela começa a ficar chata e repetir os mesmos problemas e a gente não sabe muito o que fazer. Eu uso uma técnica que eu recomendo fortemente para todo mundo. Além de ter a pauta, que todo mundo recebeu a pauta. Imagina que a reunião começou, todo mundo recebeu a pauta. Eu peço, e aí eu uso um quadro branco, um flip chart, que tiver disponível lá, uma lousa de vidro, que é o que mais tem agora nas salas, mas eu peço para que as pessoas falem a expectativa por dia. Então, eu estou falando um cenário já não muito legal. Se tiver muito bom, ótimo, funciona do mesmo jeito e vocês vão só reforçar isso, mas entendam. Eu marco lá expectativas e eu peço para todo mundo falar. Então, o primeiro benefício dessa técnica é que, de alguma forma, você força todo mundo a se posicionar. Então, mesmo aquele mais acanhado, aquele que foi lá na marra, de birrento, tal, não queria estar lá, mas precisava estar lá, ele vai ter que falar. Então, qual que é a tua expectativa para hoje? Eu já defino a minha primeira. Como condutor da reunião, eu falo, a minha primeira expectativa é que seja cumprida a pauta. É o mínimo esperado. E, eu não sei se vocês sabem, aqui vai um ponto de ironia, tem muita reunião que acaba sem cumprir a pauta. Não dá, você faz uma pauta, ou a pauta está mal feita, ou dispersou, entrou assuntos paralelos. Então, a primeira é a minha, cumprir a pauta. Aí começa assim, eu vou falar coisas que acontecem comigo, hein? Não pense que é exagero, porque não é. Que a gente não brigue durante a reunião. Às vezes sai com essa palavra. Às vezes sai, que a gente não discorde muito, que ninguém falte com respeito com ninguém. Pô, tem isso, certo? Por quê? Porque não quer ganhar no grito uma reunião. Está todo mundo lá, todo mundo colega, se acha no direito de conflitar e perde o time, perde o limite do desrespeito. Conflito produtivo, eu já falei aqui em outros vídeos, é desejável. Eu não concordo com a ideia, não concordo com a posição, eu questiono, defendo o meu e tal. Mas dou direito para todo mundo ouvir, não falto com respeito nos termos, nas regras, no tom, mas é conflito produtivo. Agora, que a gente não brigue. Beleza. Que ninguém traga assunto extra-pauta. Porque toda pauta não deveria ser assim, mas deixa uma brecha lá. É assuntos de interesses gerais. Pô, não pode ser assunto de interesses gerais. Tem que ser assunto que agregue para aquele tema, para aquele motivo. Dou um exemplo. Eu trabalho na gravadora. Eu falava assim, vai ter uma reunião. Eu dava a pauta lá e falava no final, assim, e outros assuntos que agreguem valor ao CD ou ajude a vender CD. Era um momento que a empresa precisava faturar, precisava fazer volume de negócio. Se o assunto não agregasse valor ao CD e não ajudasse a vender CD, esquece, não ia entrar na reunião.
Então, quando a pauta tem aquele negócio, e outros assuntos, outros temas lá, ou é no final de todo o cumprimento da pauta, ou então vai atrapalhar muito, porque começa a ter interferência. Pois bem, outras expectativas. Que a gente aumente nosso comprometimento, que todo mundo entenda o que foi falado, sai 1000 expectativas, né? As mais diversas possíveis. Depende do momento, depende do astral da equipe, depende do comportamento pessoal de cada um. Mas aí você faz isso no primeiro minuto lá de reunião, marca tudo lá e deixa lá marcado. No final, você volta lá. Pessoal, cumprimos nossas expectativas? Se o problema foi na pauta, como eu acabei de falar, já na primeira lá, não cumprimos a pauta. Por que não cumprimos a pauta? Porque, por exemplo, porque o fulano saiu da mesa e foi atender o telefone lá fora e ele era essencial para aquele assunto específico da pauta. E aí ficou pendente. Ou porque entrou muito assunto paralelo, teve uma discussão entre 2 colegas e tomou muito tempo, matou um pedaço da pauta. Então, você começa a ver quem são, ou que fatores, não vamos individualizar pessoalmente, mas que fatores são responsáveis por não cumprir a pauta. Você começa a definir. Então, imagina assim, nessa reunião nós ficamos sabendo, na segunda fica mais fácil tratar daquele assunto. Mas aí vem, a segunda expectativa, que ninguém discutisse, vamos supor. Não, tá bom, teve a discussão. Por que teve a discussão? Quais foram as pessoas que se envolveram na... Tinha motivo? Tinha. E aí começa a aparecer porque que a reunião é ruim. Fica muito evidente. Na segunda, terceira vez que você faz isso, os problemas começam a ser explicitados. Quer dizer, na primeira vez já é, mas os problemas eles tendem a não aparecer tudo de uma vez só, e aí começa a acabar, porque as pessoas começam a se comportar de forma diferente. Então a reunião fica uma reunião muito boa. Então, gente, esse bônus das expectativas aqui é uma dica de conduzir a reunião. O que eu proponho para vocês? Siga essas 8 etapas, essas 7 etapas, e aplique essa técnica do bônus, e você vai ver como que sua reunião vai melhorar. Agora, eu comecei o vídeo falando, eu odeio reuniões. E é uma verdade, porque eu odeio reunião improdutiva, eu odeio perder tempo, e eu quero que todo mundo pense desse... Não precisa, o ódio é um sentimento indesejado, obviamente, mas entenda que é o extremo para ter uma força na fala. Mas eu não quero que ninguém seja conivente com isso. As empresas precisam de produtividade, os profissionais querem alavancar a carreira, para isso precisam ser eficientes, eficazes, ter resultados compatíveis com a função, e não pode ficar aceitando, e muito menos, às vezes aceita dos terceiros, às vezes é ele mesmo que proporciona uma reunião que vira um grande bate-papo e vai terminar no cafezinho, ninguém sabe o que fazer com aquilo. Certo? Façam reuniões quantas forem necessárias. Não é... A minha esposa fala, eu faço reunião o dia inteiro. E no serviço público que ela trabalha, 90% ela sai pé da vida da reunião. E aí perde sentido. Por que você faz uma reunião em que você irrita o funcionário, em que você deixa o funcionário, o participante, com aquela sensação de que perdeu tempo, de que devia ter aproveitado aquele tempo de outra forma, ou então que não foi dado a voz, chamou para quê se eu não posso falar? Aquela história que eu falo da comunicação. Se é para comunicar, manda um vídeo lá e avisa que acabou. Não precisa ficar tomando conta dos outros. Mas não adianta não gostar de reunião. Tem outro detalhe que tem vários tipos de reunião, que é aquela reunião curtinha de 10 minutos para definir as ações do dia e tal. Não é disso que eu estou falando. Né? Essa aí que a gente recomenda que faça em pé, para não perder tempo mesmo. Cada um fala as suas ações do dia, define alguma estratégia que seja necessária para aquele momento e vai. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquela reunião que todo mundo precisa entrar numa sala, sentar, ser produtivo, definir estratégia, definir ações, analisar métricas. Essas reuniões são as reuniões que se perde tempo. Reuniões que vêm
terceiros, né? O cara tem que se sentir bem na reunião. Quando eu participo de reunião em que eu vejo que a própria empresa lá, os funcionários da empresa não estão se entendendo, eu falo, porra, né? Define vocês e depois vocês me chamam. Né? Então, tem muito inconveniente em reunião e está tudo na mão da gente resolver. E é muito fácil. Comecem por esses 7 passos. 7 passos para tornar sua reunião mais produtiva e eficaz. Ok? Quem tiver sugestão, quem tiver lembrar de outros passos, manda aí que a gente compartilha, inclui. Tem inúmeras outras maneiras de você melhorar a sua reunião. Mas essa aqui é um bom começo e com certeza vai ajudar bastante gente. Ok? Obrigado, gente. Muito sucesso, alegria e felicidade para vocês.